Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 14 e hoje nós vamos aprender sobre controle de decisão. A agenda da aula de hoje, então, é aprender o que é um controle de decisão e nós vamos começar a ver alguns blocos de comandos do Java, como o if, que é uma condicional, né? Se algo acontecer. Nós temos o if-else, que então, caso algo aconteça, nós vamos fazer alguma coisa, e caso não aconteça, nós vamos fazer outra. E múltiplos if-else. Os requisitos para essa aula, então, é ter o Java JDK instalado e usar uma IDE de sua preferência. Pode ser o Eclipse, NetBeans ou qualquer outra. Vamos começar, então. O que é esse comando if, o bloco de comando if do Java? O if, ele é uma condicional, então nós vamos verificar se essa condicional é verdadeira e caso ela seja verdadeira, alguma lógica de programação vai ser executada. Se a condição for falsa, a lógica de programação, os blocos, né, todo o código que está dentro do bloco if, ele não acontece. A gente tem um exemplo bem clássico disso, é inclusive uma piadinha que rola por aí, e o Vida de Programador até fez uma tirinha sobre isso, que é justamente sobre a condicional, que seria o if das linguagens, né? Não apenas da linguagem Java, mas da lógica de programação como um todo. A piadinha fica concentrada nesse terceiro quadrinho. Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse: traga 6 ovos. Se tiver batatas, traga 9. E o cara acaba comprando só 9 ovos. De acordo com a lógica de programação, está corretíssima essa lógica. Mas, né, no nosso dia a dia isso é um pouco diferente. Então, a gente consegue retratar essa tirinha utilizando o comando if. Pode ser no Java, pode ser com qualquer outra linguagem também, mas como aqui nós estamos falando de Java, né, nós temos a condicional, que seria se tem batata, e inicialmente nós vamos comprar 6 ovos. E se tiver batata, né, se batata for true, a gente leva então 9 ovos. Então, é justamente isso que o if quer dizer. Se uma condicional for verdadeira, a gente executa a lógica de programação, né, o código que está dentro do if. Se não for verdadeira, aquilo lá não é executado. Como, por exemplo, a idade. Se a idade for maior ou igual a 18, a gente imprime, é maior de idade. Caso isso seja falso, a gente não imprime. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, aqui eu vou criar uma nova classe. Vou chamar aqui um pacote de aula 14. E eu vou colocar aqui, vou chamar essa classe de if-else e pedir para criar o public static void main. Então, aqui, a gente vai ler uma idade do teclado. Para isso, nós vamos utilizar a classe scanner. Vamos pedir para o usuário entrar com a idade. Next int. E aqui sim a gente começa a brincar então. Então, para usar a condicional, se idade for maior ou igual a 18, a gente imprime é maior de idade. E aí a gente pode executar esse programa aqui. Então, entre com a sua idade. Por exemplo, a idade é de 20 anos. Essa mensagem é maior de idade, deverá ser mostrada na tela. Então, é maior de idade. Se a gente executar esse mesmo programa novamente, vou colocar 10 aqui. Essa mensagem é maior de idade, não deve aparecer na tela. Então, não aparece na tela. E é justamente isso. Se a condicional é verdadeira, a gente executa o bloco de código que está dentro do bloco if. Se ela não é verdadeira, a gente não executa nada.
Bom, e caso a gente queira executar alguma outra lógica de programação, caso a condição não seja verdadeira, para isso existe o comando if-else. No caso do if, né, da condicional que está dentro do if for falsa, o else é executado. É como se fosse um se não. Se idade é maior ou igual a 18, imprime é maior de idade. Se não, imprime é menor de idade. Vamos fazer esse exemplo agora também. Então aqui, ó, se maior de 18 é maior de idade. Se não, a gente pode colocar um else aqui. E aí, imprimir não é maior de idade. Então, se a idade for maior ou igual a 18, é maior. Se não, a gente imprime não é maior de idade. A gente pode executar aqui, então, entre com a sua idade 10. Não é maior de idade. Essa lógica de programação aqui, esse bloco de código que está dentro do if, ele não é executado, somente o que está dentro do else é executado, justamente porque essa condicional é falsa. É por isso que durante a aula de operadores, eu mencionei que os operadores relacionais e os operadores lógicos, eles são muito utilizados, principalmente com condicionais, a gente utiliza bastante. Bom, Loiane, e se eu tiver mais de uma lógica de programação, mais de um código que eu quero executar e eu tenho várias condicionais? Por exemplo, é possível eu ter vários if-elses? Como é que isso funciona? É possível também. Vamos ver um exemplo. Aqui, olha, eu vou começar um outro exemplo, tá? Por exemplo, digamos que você queira comprar algum item. E esse item, vou colocar aqui, o preço do item super barato, se for barato, tá? Ele tem que ser menor que 10 reais. Então, se você achar esse item em alguma loja por menos de 10 reais, tá super barato, então você tem que comprar. Se esse item você achar por mais ou menos entre 10 e... vou colocar aqui, olha, 10 o valor, né? Se o valor tiver entre 10 e tiver entre 15, então tá, né, tá um preço legal, mas você pode chorar um desconto, né? Então você pode pedir desconto. Se o valor tiver entre 15, inclusive, tá? Que aí nesse caso a gente coloca igual, e 17, é melhor a gente pesquisar mais, porque, né, a gente pode encontrar um preço melhor. E caso seja maior ou igual que 17, tipo, sai fora porque está muito caro. Então, a gente pode utilizar esse exemplo e construir a nossa lógica de programação aqui utilizando if-else. Como é que funciona, então? Vamos entrar aqui com um valor, tá? Scan.nextDouble. Deixa eu pedir aqui primeiro para entrar com o valor, para a gente saber que a gente tem que entrar com esse valor. Tá? Se o valor ele for menor ou igual a 10, a gente pode comprar porque está bem barato. Aqui agora então, se não, aí como é que funciona? Se o valor tá entre 10 e 15, como é que vai funcionar isso? É um else if, pra gente ter uma outra condicional. Então, se o valor for menor que 10, beleza, pode comprar. Se não, se o valor estiver entre 10 e 15, podemos pedir um desconto. Então, a gente utiliza o else com o if, se não, se o valor. Então, aqui a gente começa a construir a nossa segunda condicional aqui. O valor ele tem que ser menor que 10, então o valor menor que 10. Agora nós vamos utilizar o operador e, que nós aprendemos na aula 13. O valor é menor que 15. A gente imprime. Deixa
Deixa eu copiar aqui. Você pode pedir um desconto. Então, a gente já matou esse e esse daqui. Vamos para o próximo agora. Se o valor for menor ou igual a 15, a gente pode colocar aqui um outro else if. Então, ó, se o valor for menor e se for maior ou igual a 15, né? Aqui seria maior que 10. E, de novo, nós vamos utilizar o e. O valor, ele é menor que 17, a gente precisa pesquisar mais. Então, system.out.println pode pesquisar mais. E aí, no final, se o valor não tiver entre nenhum desses, não obedecer a nenhuma dessas condicionais, o valor não for menor que 10, o valor não estiver entre 10 e 15, o valor não estiver entre 15 e 17, né? Aqui quer dizer que o valor é maior que 17, maior ou igual que 17, né? O valor é maior ou igual que 17, a gente executa o else aqui no final. E aqui quer dizer, então, que está muito caro. E a gente pode executar esse programinha aqui. Só pra gente, eu vou comentar esse primeiro exemplo, só pra gente focar nesse segundo exemplo aqui. Então, aqui, ó, vamos executar. Entra com o preço de um item. 1, tá barato, pode comprar. 10. Tá barato, pode comprar porque é 10 inclusive. Vou colocar aqui agora 10,50. Você pode pedir um desconto, porque ele já entra nessa segunda condicional aqui. O valor está entre 10 e 15. Agora, 16. Pode pesquisar mais, ele vai cair aqui porque 16 é maior ou igual a 15 e menor que 17. E se ele tiver, por exemplo, com preço de 20, ele está muito caro, nem vale. O else aqui, né, como a gente viu nesse primeiro exemplo aqui, eu posso ter um if idade maior que 18, não preciso ter o else. O else aqui também é totalmente opcional, tá? Então, a gente pode comentar isso daqui. Então, se a gente vir aqui e executar de novo, o 20 não vai aparecer nada, porque o valor não é menor que 10, o valor não está entre 10 e 15, o valor não está entre 15 inclusive e 17. Então, a condicional aqui, ela não foi verdadeira em nenhum desses três casos. Então, nenhum código será executado. Bem, o que tem para saber de if else é basicamente isso. O importante agora, e vocês vão notar bastante que durante os exercícios e em outros programinhas que a gente fizer durante o curso, a gente vai utilizar bastante condicionais e vai utilizar bastante também os operadores relacionais e lógicos, que são com os operadores relacionais e lógicos que a gente constrói as expressões que estão dentro dos ifs, dos else ifs, que a gente utiliza na programação. O código-fonte dessa aula tá no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast aqui no canal também. O link do curso com todas as aulas publicadas está aí na tela, também está na descrição do vídeo. Para entrar em contato, você pode entrar em contato pelo blog, pelo Facebook, pelo Twitter, o GitHub também pelo YouTube. E não esquece, se você curtiu essa aula, por favor, dê um joinha aqui no YouTube. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.